Olha só, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, dá a entender que o cara achou sem estar buscando necessariamente. Foi um achado inconsciente. E aí é que a religião estremece. Porque a religião só admite o óbvio, de que quando alguém encontra o evangelho é porque um outro alguém foi lá e explicou, de preferência com as 4 leis espirituais do Bill Bright, que são as coisas mais patéticas que se poderia conceber como meio de salvação. Mas é isso que o pessoal quer, busca, aplaude, porque o bloqueio, a blindagem cognitiva tomou conta de todo mundo praticamente. Então, aceitar e admitir que alguém que não estava buscando nada, que eventualmente vivia num outro país, longe de cultura judaica, de cultura cristã, de qualquer que seja a cultura que carregue o apelido do nome de Jesus como fetiche, que possa ter gente tropeçando no reino dos céus, sem estar buscando, sem ter sido catequizado, sem ter sido visitado, sem ter sido procurado, sem coisa alguma. Lembre-se, Jesus não está falando só do que acontecia dos dias dele para cá. Como a gente já viu, ele está falando de coisas que estão presentes desde a criação do mundo. Portanto, ele está falando de algo que vinha acontecendo na humanidade sempre, mesmo antes dele aparecer como encarnação do Cristo eterno na história humana. Quando você entende e crê o que está dito aqui, a sua visão das parábolas e do significado salvador, soteriológico, salvífico, da graça de Deus aplicada a todos os seres humanos, a todas as etnias, a todas as culturas, a todas as línguas, a todos os povos da terra, aumenta gigantescamente, o que faz os detentores do potentado religioso ficarem com ódio de você. Porque eles só admitem que isso possa acontecer se houver a gestão deles, até enviando quem vai falar ou quem não vai falar, ou admitindo que só chegou alguma coisa lá se eles derramarem água de batismo na cabeça das pessoas. Do contrário, até o ladrão, o malfeitor do lado de Jesus na cruz, Jesus disse que ele estaria no paraíso, mas não está não, porque a igreja não teve o privilégio de batizá-lo. É tudo tão patético que eu não sei como vocês aguentam. Existe essa dimensão afirmada por Jesus de gente que encontra o reino dos céus sem estar procurando, sem saber de nomenclatura, sem ter informação, sem ninguém ter chegado para avisar, gente que não estava nem em busca, gente que estava noutra, andando no seu próprio caminho e tropeçou. Caiu num buraco, quando olhou, estava cheio de tesouro. Que coisa maravilhosa. Estava escondido numa gruta, era como os manuscritos do Mar Morto, que ficaram 2100 anos ou 2000 anos fechados dentro de vasos, numa gruta oculta, até 1947. Quem chegou ali, os beduínos que entraram, o primeiro pastorzinho beduíno que entrou e viu aquilo, achou um tesouro. Foi considerado o maior tesouro arqueológico do século XX, um tesouro. Mas ele não estava procurando nada, nem coisa alguma, não tinha o menor interesse nisso, mas achou. Achou. Porque não depende, como diz Paulo, preste atenção, não depende, como diz Paulo, de quem quer nem de quem corre, mas de usar Deus de misericórdia para conosco. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas de usar Deus de misericórdia para conosco. Aí o cara vem e tropeça nessa graça. Ele acha que ele não estava procurando e é achado por aquele
que vem ao encontro daqueles que não procuravam por Ele, mas que são objeto do seu amor. E eu vejo isso acontecendo todo dia, e eu enxergo isso mais do que você, porque eu tenho essa visão que eu tenho tentado passar para você, e ela me permite enxergar a graça de Deus esparramada na terra inteira, trabalhando para todo lado, e não apenas no ocidente da terra, e muito menos apenas no cristianismo, e muito menos apenas nas igrejas, e muito menos apenas nas congregações, e muito menos apenas nas suas seitas perversas. Pelo amor de Deus, graças a Deus eu estou livre de todas essas doenças e amarras, e eu sei que o reino de Deus está aí. E chega a hora em que o Senhor vai escolhendo os seus amados para tropeçarem na graça e darem de cara no tesouro e levantarem-se perplexos, como eu tenho visto, especialmente nos últimos anos, uma quantidade enorme de pessoas tropeçando no tesouro escondido no campo do mundo. Tesouro escondido não no campo da igreja. Se fosse no campo da igreja, ninguém entrava para tropeçar, cair e achar. Graças a Deus, o reino dos céus está escondido como seu tesouro no mundo, como o trigo de Deus que foi plantado no mundo. Não é uma parábola eclesiástica, ela vem desde os dias da criação do mundo. Isso atingiu Abel, atingiu Sete, atingiu Enoque, atingiu Noé, atingiu Abraão, que não sabia de nada. Quem evangelizou Abraão em Ur dos Caldeus? Ele tropeçou num tesouro, ele não sabia de coisa alguma. Ele ouviu uma voz e falou: eu vou atrás. Mas não sabia de ninguém. Estava inaugurando uma era para ele próprio. E assim uma quantidade enorme de outras pessoas. Quem é Melquisedeque, rei de Salém? Senão esse gestor de um tesouro do reino dos céus, oculto a praticamente todos os homens. E que ele, Melquisedeque, abriu para Abraão. Ele foi o primeiro evangelizador de Abraão. Trouxe pão, trouxe vinho, ensinou significados essenciais de uma fé que Abraão ainda iria perceber bem depois, mas por enquanto ele, de antemão, porque era um homem sensível e enxergava com concreção o abstrato da sua própria subjetividade, viu os dias do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e se alegrou, como Jesus diz em João no capítulo 8. Abraão viu os meus dias e se regozijou. Essas parábolas de gente que tropeçou no tesouro oculto vêm desde sempre. O rei Ciro, grande da Pérsia, tropeçou num tesouro oculto e enxergou. Falou: eu tenho um papel nesse mundo maior do que todas as minhas conquistas. Aí você vê vários outros que tiveram revelação de Deus que eles não estavam buscando. E você vê os profetas do Velho Testamento falando disso o tempo todo, de que ele seria luz para os gentios, que não estavam buscando nada, mas ele seria achado por aqueles que não procuravam por ele, porque eram justamente aqueles que ele chamava de meu rebanho, que a mim ainda convém conduzi-los, e eles estão muito longe desse aprisco aqui. Muito longe, e eu serei o pastor que os conduzirei independentemente da boa vontade de quem quer que seja para ajudar. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo do mundo, o qual certo homem, qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer mundo, em qualquer etnia, tendo achado, inconscientemente tropeçado nele, descobriu que aquilo estava escondido ali bem diante dos olhos dele e que era a salvação dele, era a vida dele. Divisava um horizonte totalmente novo para ele praticar. E assim esse indivíduo, que não é judeu,
que não é evangélico brasileiro, nem americano, nem guatemalteco, nem coisa alguma, que é qualquer um, ser humano, qualquer homem, em qualquer lugar da humanidade, isso pode acontecer, e aí quando enche a cara com a graça, vê o tesouro, sai transbordante de alegria. Tem muita alegria do reino de Deus e do reino dos céus espalhados na terra inteira, em gente que nunca ouviu falar de você, nem da sua igreja, nem mesmo o nome Jesus, mas que recebeu princípios e acolheu princípios. O tesouro é feito dos princípios do Evangelho, das bem-aventuranças do Evangelho, do espírito de perdão ensinado por Jesus nos Evangelhos, da graça de Deus praticada por Jesus, da libertação de preconceitos ensinado por Jesus nos Evangelhos, aonde quer que tenha gente no mundo inteiro que mesmo sem ter ouvido falar o nome Jesus, acolheu esses princípios de Jesus e do Evangelho, é como se soubesse o nome de quem ensinou. Porque esses princípios estão sendo percebidos por quem tem percepção de revelação sutil no coração desde o início da fundação do mundo, conforme Jesus confirmou e nos ensinou. E assim, qualquer um, e eu tenho visto tanta gente que sai transbordante de alegria e vai. E vende tudo que tem, troca tudo que tem, compra aquele campo e diz, olha, não me interessa o sacrifício, não me interessa o que eu tenha que abrir mão, não me interessa aquilo do que eu tenha que dispor, não me interessa o que eu precise renunciar, não me interessa nada disso que eu encontrei, não tem preço e não tem valor. Essa é uma dimensão do reino de Deus, que se fosse compreendida no ambiente da religião, da igreja, do cristianismo, nós seríamos outras pessoas. O mundo seria outro mundo. Nós afetaríamos o planeta de um modo radical e diametralmente oposto. Nós nos transformaríamos em Jesuses da prática do Evangelho em todos os lugares onde estivéssemos e teríamos o olhar de discernimento para perceber a beleza da graça de Deus se revelando aonde a gente nunca nem imaginou em chegar, mas o Senhor sopra onde quer. Não sabemos de onde Ele vem nem para onde Ele vai, mas sabemos que Ele faz e realiza a aplicação da sua palavra no coração de qualquer ser humano, conforme lhe apraz. Revela-se em sonhos, revela-se das formas mais variadas, revela-se em sabedorias, revela-se em constatações esmagadoras, revela-se em aprendizados de sensatez, revela-se através da luz dos bons sensos, revela-se através da dor, revela-se através da angústia transformada em entendimento quebrantado, espalhado pelo mundo inteiro. Tem filhos do reino semeados pelo Filho do Homem, que a igreja nunca teve, não terá, nunca conheceu e não conhecerá. Mas o Pai que está nos céus os sabe e os conhece, os ama e os quer, os acolhe e os ensina. Enquanto você que se jacta de ser igreja, pode estar justamente no pior grupo de risco, que é aquele que ouve e não obedece, que sabe e não pratica, que diz amém, 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 não cumpre nada, e que pratica a iniquidade, acerca de quem Jesus veementemente repetiu. Naquele dia, vocês vão argumentar teologia, ortodoxia, pentecostalidade, exorcismos, milagres, curas, sobrenaturalidades, como prerrogativas e pedigree para eu identificar vocês
Mas isso tudo, qualquer bruxo, qualquer feiticeiro, qualquer maligno, qualquer paranormal, com o caráter mais corrompido, consegue realizar. Eu, todavia, só conheço gente que pratica a justiça, a verdade, a bondade, o amor, a misericórdia. Vocês só praticam a iniquidade. Portanto, apartai-vos de mim, todos vós, os que praticais a iniquidade. É mais uma parábola que abre o entendimento para o mundo, e essa nos remete, como todas as demais, com objetividade histórica de sabermos que se está tratando de algo que vem sendo objeto da revelação recorrente de Deus a todos os povos, em todos os mundos, em todas as civilizações, em todas as eras, desde o início da criação do mundo. Deus vem falando por parábolas de sabedoria, usando milhões de filosofias, de mestres, ou apenas de pais de família, de mães de família, de seres humanos quebrantados e simples em qualquer lugar da terra, mas em cujos corações Jesus habita, sem pedir licença a igreja nenhuma, a religião nenhuma. Jesus, eu sei que os que são religiosos ficam com ódio. Tadinho deles, eles foram sugestionados, condicionados, sofreram lavagem cerebral, são inseguros, não querem que ninguém mais seja salvo, porque parece que eles perdem os privilégios de superioridade, que no complexo de inferioridade eles acharam que tinham alçado para essas dimensões de superioridade vã e maligna. Por favor, que o Espírito Santo valide essas palavras que eu repito de Jesus e que não são minhas, mas que elas encontrem o acesso daqueles seres humanos a quem tu chamas de homens e mulheres de boa vontade, que são os mesmos aos quais tu dizes que queres bem e em quem habita todo o teu prazer. Em nome de Jesus. Amém e amém.